Primeiro eu vou me arriscar um pouco do ponto de vista de finanças, né, e contabilidade. A gente tem hoje a maior parte do dinheiro do mundo de investimento na economia intangível, né, em questões intangíveis mais do que tangíveis. Tem um livro que chama Capitalismo Sem Capital, que é de 2017, ele já traz esses dados, que o investimento no mundo é mais intangível do que intangível já. E aí, para quem trabalha com finanças, com contabilidade, já veio uma grande questão, né? Aonde que vai parar o investimento em intangível? A gente está acostumado a investir alguma coisa e isso virar um ativo no meu balanço, né? É assim que eu estou acostumado a ver. Quando você investe em intangível, você está investindo em melhoria de processo, né? Em posicionamento de marca, em treinamento, em desenvolvimento de alguma coisa, isso é tudo despesa. Então, assim, se você parar para pensar que a maior parte do dinheiro do mundo hoje está sendo investido em algo que não está em nenhum balanço, já você fala, pô, tem alguma coisa diferente, né? Um exemplo, se você pega, por exemplo, o balanço da Microsoft, muito provavelmente, dentre os ativos mais valiosos que tem lá, vai ser, sei lá, o prédio, não vai estar o pacote Office. Então, essa é uma primeira perspectiva, né, dessa mudança que a gente está vivendo. Aí, quando você passa para o ponto de vista jurídico mais contratual, o padrão era ter um contrato típico, sei lá, quando é típico é que ele está previsto corretamente, lá descrito na lei, um contrato de compra e venda. Eu tenho um bem que eu vou entregar e normalmente eu tenho uma obrigação, um paga e o outro entrega. Nesse cenário de hoje, a gente já está vivendo uma categoria que normalmente os contratos são atípicos, é alguma coisa que não está previsto lá já totalmente na lei, então você está fazendo um contrato atípico. Normalmente a relação obrigacional ela é complexa, envolve mais de uma obrigação de ambos os lados, e muitas vezes essa complexidade vem de componentes intangíveis. Então eu vou dar um exemplo. Como que você antigamente comprava um pneu? Você ia na borracharia ou no supermercado, comprava o pneu, contrato de compra e venda típico, eu tenho a obrigação de pagar, ele tem a obrigação de me dar o pneu, eu saio com o pneu. Hoje, o jeito 4.0 de comprar o pneu, existe uma oferta da Michelin, que é pneu as a service, e que tem pelo menos 5 categorias desse serviço de pneu. O último lá, que é o diamante, você tem o uso do pneu, você tem seguro para o pneu, você tem assistência técnica para o pneu, e tem internet das coisas com analytics para avaliar o gasto do pneu, se aquela carga está adequada com aquele peso, se o trajeto que está sendo feito está correto, se tem alguma coisa que... Isso, claro, para nós particulares não faz muita diferença, mas você pensa numa empresa de transporte que tem como um dos maiores custos provavelmente esse, isso faz muita diferença. Então, a gente vê que o pneu, até as coisas assim mais simples, tangíveis, elas viraram intangíveis, né? Um pneu virou uma grande oferta de intangível hoje, muito mais complexa. Quando você chega na parte regulatória, que você tem um arcabouço regulatório preparado para o mundo, de contratos típicos, com relações uniobrigacionais, com normalmente algo físico, e você vai aplicar esse mesmo marco regulatório para intangíveis, que nem no balanço não aparecem muitas vezes, contratos complexos, dá uma diferença muito grande. E alguns impactos são muito fáceis já da gente identificar. Um outro exemplo interessante que tem a impressora 3D, que se fala bastante, né? Tem solução à consulta já da impressora 3D, caracterizando como um processo de industrialização. E que, para fins tributários, isso faz toda a diferença, você ser industrialização ou não. E, ao mesmo tempo, a gente tem, no Brasil, na construção civil, uma regra assim, que já era estranha antes, que a construção civil feita no próprio canteiro de obra é um serviço, mas o pré-fabricado é uma mercadoria. Esse é talvez um dos motivos pelos quais o pré-fabricado no Brasil é muito pouco desenvolvido em comparação com outros países. Aqui vale mais a pena você seguir o método medieval de colocar um tijolo em cima do outro no canteiro de obra, que sai mais barato. Aí quando você pega a impressora 3D, que ela pode ser tanto fazer um pré-fabricado, como ela pode ir para o canteiro de obra, aí você fala, poxa, mas então a impressora 3D, que é um processo industrial, no canteiro de obra ela vira serviço, começa a dar um nó geral. Então, isso para mim tem um impacto muito grande no próprio entendimento do que é o compliance, né?
No mundo anterior, a gente pensava, bom, o compliance o que é? Eu pegar as regras que estão aí, feitas para esse mundo, e me garantir que elas estão sendo aplicadas corretamente. O compliance hoje, se você for olhar para as regras que estão aí, se elas são aplicadas corretamente, vai ter um gap muito grande. Tem um gap de interpretação e tem um gap do marco regulatório que não existe ainda e que vai ter que ser criado. Então, o compliance está também muito dentro dessa ideia de se reinterpretar as normas antigas de acordo com o padrão novo e, eventualmente, até criar novos marcos legais. Você vê aí o que foi o fenômeno que foi a LGPD. Hoje tem, assim, em coisa de 3 anos, virou uma especialidade no ramo jurídico, né? Quanto de especialista que tem aí, era uma demanda, e isso vai acontecer com várias outras coisas. Quem se dedicou a isso já desde o começo, ajudou a pensar, não participou dos debates, certamente está numa posição mais favorável para o compliance. E um último exemplo que eu gostaria de dar é, nessa linha da mudança que a gente está vivendo, o próprio critério de tributação do serviço, o critério principal, que é aonde você tributa, né? O serviço no Brasil é tributado pelos municípios, são 5.000 municípios e todos brigam para atribuir competência tributária para aquele serviço. É uma regra que foi feita pensando em barbearia, em salão de cabeleireiro, que assim, o ISS é devido no local da prestação de serviço, este entendido como sendo estabelecimento prestador, quer dizer, parte de uma premissa que o local da prestação de serviço e o estabelecimento prestador são a mesma coisa e o ISS é pago para lá. Isso acontece aonde? No salão de beleza, acontece na barbearia, na borracharia, quando o serviço era isso. Hoje, serviço é uma coisa assim, enorme. Um mundo inteiro de possibilidades. E aí, no cenário ainda da pandemia, com o trabalho remoto, e que muita coisa veio para ficar, você fala, qual que é o estabelecimento prestador? Serviço, o principal elemento do serviço são as pessoas. As pessoas estão em qualquer lugar. Qual que é o elemento de conexão para falar onde que eu pago esse imposto, né, com uma equipe toda descentralizada? Então, foram alguns exemplos que eu quis dar para a gente sedimentar um pouco mais o conceito de transformação digital. Até que ponto é uma transformação? Na minha opinião, é uma revolução. Realmente, é uma mudança muito drástica, em muito pouco tempo, em questões muito profundas e que tocam com valores muito caros, né? A nossa legislação, justamente, ela foi feita lá no passado. Você tem um imposto para mercadoria, que era bens móveis destinados ao comércio, ou seja, tinha um aspecto tangível, e você tinha serviços, que lá na doutrina clássica era o fruto da prestação humana, fruto do esforço humano voltado para a prestação de serviços. Então, era a diferença de obrigação de dar e obrigação de fazer. E hoje em dia, o serviço, você pegou o caso aí do pneu, e tem várias coisas que são as a service, você quer ter a utilidade, você quer fruir o uso daquilo. O teu propósito não é ter um pneu, o teu propósito é que a tua frota esteja rodando. Então, alguém vai te dar aquela utilidade. E aí, por envolver a mercadoria, os estados vão lá e falam, não, mas você está vendendo pneu. Então, é muito complicado, né? E acho que esse outro ponto também que você trouxe é a questão da mobilidade, né? A mobilidade dentro do contexto de transformação digital, todas as questões trabalhistas que surgem, as questões de privacidade, né? Não sei se você quer comentar um pouquinho também, Marcela, que sim, foi sim. Outra área assim, que bombou. Você falou da LGPD. Não, eu brinco que na área de tecnologia a pandemia veio para catalisar, mas a gente está vivendo a revolução digital há muito tempo, né? Desde o Marco Civil da Internet, 2014, a gente está acompanhando, porque para as empresas de tecnologia, ou as empresas que estão vivenciando tecnologia, que têm produtos de tecnologia, a transformação digital aconteceu 10 anos antes, né? Então, agora o que aconteceu com a pandemia foi que trouxe todas as empresas, independentemente do ramo, inclusive os escritórios de advocacia, para o mesmo patamar, talvez, ou empurrou as empresas para o mesmo patamar que empresas de tecnologia já estão vivendo há, enfim, alguns anos, né? Então, em 2015, a gente estava discutindo no Supremo a legalidade da criptografia de ponta a ponta, né? Da própria tecnologia que vinha surgindo. A gente estava discutindo, né, por exemplo, o conflito Uber-táxi, né? As tecnologias disruptivas contra, enfim, tecnologias consolidadas ou formas de fazer negócio consolidadas, né? Enfim, conflito iFood e restaurantes, etc. Então, eu acho que
talvez por eu ser uma advogada de tecnologia, né, eu venho vivenciando a transformação digital, e eu achei bem interessante um aspecto que o Luiz trouxe, né, esse olhar que não é para o direito posto, mas o olhar para o direito que está vindo, que está tendo que surgir, que está se transformando, a matriz jurídica, né, eu gostei desse nome do painel, que realmente está nascendo a cada dia, e sempre atrás, a reboque da tecnologia. Então, eu acho que isso traz inúmeros desafios, né? Os cabelos brancos e o tempo de vivência, claro, que dão uma maturidade, mas eu acho que ninguém está preparado para a quantidade de assuntos e de questões que você é obrigado a fazer em cada simples decisão dentro de uma empresa, dentro do departamento jurídico. O papel do advogado, hoje, que é muito mais próximo a um advogado de policy do que um advogado, né, o jurídico antigo, de analisar a lei, de pegar e abrir o Teotônio, ou pegar um livro de comercial, estudar, é muito mais, né, de conhecer a dinâmica do Congresso, a dinâmica legislativa, como pensam os ministros do Supremo, o que está vindo, os projetos de lei, como influenciar na formação daquela legislação que está surgindo nos diferentes áreas, né? Aí a gente viu na pandemia a quantidade de lei, de decreto que a gente teve, né, que ser colocado de primeira, né, assim, para tomar decisões jurídicas de um dia para o outro. O municipal fala isso, o estadual fala isso, o federal fala aquilo, como eu me coloco. Então, eu acho que aproximou o advogado, né, de todos os ramos de empresas, sejam empresas, né, de varejo, de produtos, de tecnologia, enfim, de serviços como nós, né, jurídicos. Aproximou todo mundo a um ponto que é o ponto do buraco negro, literalmente. Você não tem a legislação, você não tem a resposta, você precisa encontrar a melhor solução, que muitas vezes, né, não é a única, tem várias na sua frente. Então, acho que o advogado hoje precisa ter uma criatividade muito grande, uma flexibilidade muito grande, e eu diria um manejo e um relacionamento com os diferentes atores dentro do direito que propicia uma visão quase que futurista, quase que uma bola de cristal, que vem, o que vai acontecer se eu fizer isso. Eu acho que as empresas têm que, né, assumir riscos cada vez maiores, e talvez se aventurar em universos ainda não navegados, não trafegados por ninguém. Então, elas estão construindo o que vai ser o entendimento sobre aquela postura que ela passará a adotar. E isso é muito desafiador, isso é muito impressionante, isso exige demais dos advogados, dos departamentos jurídicos.